Você já ouviu dizer que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos? O que isso quer dizer é que as pessoas com quem a gente passa mais tempo influenciam o nosso modo de pensar e de agir, quer a gente perceba, quer não. E que por isso a gente precisa escolher muito bem os nossos amigos, escolher muito bem as pessoas com quem a gente vai conviver, porque se torna uma tarefa muito difícil reprogramar a nossa mente para ser positiva se nós estamos cercados de pessoas negativas. Por outro lado, quando a gente se cerca de pessoas positivas, pessoas que nos encorajam, a nossa tarefa fica muito mais fácil, a gente muda muito mais rápido. Eis aqui alguns tipos de pessoas que você precisa evitar para que não te prejudiquem. As que só reclamam. As pessoas que só reclamam acreditam que a vida simplesmente acontece para elas e não que elas são líderes da própria vida. É como se elas fossem vítimas impotentes e não lhes restassem nada para fazer além de reclamar. A gente sempre pode fazer alguma coisa. A reclamação nada tem a ver com autorresponsabilidade. A reclamação também é o oposto da gratidão, porque quando a gente está praticando a gratidão, nós estamos colocando o nosso foco nas coisas positivas. Já quando a gente está reclamando, estamos pondo o nosso foco nas coisas negativas. É claro que a gente reclama de vez em quando, porque a gente não é perfeito. Mas a gente precisa ficar atento, porque reclamar pode se tornar um vício. E teve um estudo de Stanford que mostrou que a cada 30 minutos que a gente passa reclamando, nós estamos destruindo vários neurônios do nosso hipocampo. O hipocampo é uma área do cérebro que é considerada a sede da memória e que também está relacionada com a nossa navegação espacial. Então veja o prejuízo que nós causamos a nós mesmos, ao nosso cérebro, quando a gente cria o hábito de reclamar. Se a gente passar o nosso tempo com pessoas que reclamam o tempo todo, nós vamos ficar igualzinho a elas. Outro tipo de pessoa que a gente precisa evitar são aquelas que vivem falando mal dos outros. O tempo que você gasta fofocando ou ouvindo uma fofoca é um tempo precioso que você poderia estar utilizando para pensar em estratégias para criar a vida que você deseja. É por isso que dizem assim para as pessoas fofoqueiras: vai cuidar da sua vida, porque em geral elas estão desocupadas, visto que não estão construindo nada em suas próprias vidas. Então cuidado ao lidar com pessoas assim, porque você pode terminar deixando os seus planos de lado, os seus objetivos de lado, para ficar fofocando o tempo inteiro junto com elas. Você também precisa limitar o tempo que passa com pessoas que desencorajam os seus sonhos, que desencorajam os seus objetivos. Vai com calma, não é tão fácil assim. Algumas pessoas até podem estar bem intencionadas. Elas não querem que você se machuque, não querem que você se frustre. Mas vale lembrar que elas estão falando a partir das crenças limitantes delas. E se você der ouvidos a elas, você pode adotar essas mesmas crenças limitantes e não entrar em ação, e aí realmente nada vai acontecer. Já outras pessoas tentam desencorajar você porque elas não têm coragem de perseguir os próprios sonhos, os próprios objetivos. E se você progredir, vai ficar muito claro que elas só não conseguiram realizar nada porque não correram atrás, porque não fizeram acontecer. E isso pode ser muito vergonhoso para elas. Seja como for, cuidado ao lidar com esse tipo de pessoa, porque se você passar a acreditar que realmente não tem como, que é muito difícil, que não é tão fácil assim, você pode ficar paralisado ou dar passos pequenos, amedrontados, que não produzirão os resultados desejados. Mas, Rodrigo, o que eu posso fazer se eu não tenho como diminuir o contato com essas pessoas? Eu estou falando do meu cônjuge, da minha mãe, do meu colega de trabalho que eu vejo todo dia. Primeiro, avalie se realmente não tem como você diminuir o tempo que passa com essas pessoas quando elas estiverem tendo esses comportamentos negativos. Veja bem, quando elas estiverem tendo esses comportamentos negativos. Quando vocês estiverem tendo um bom contato, um contato amoroso, tudo bem estar com elas. Aproveite. Agora, quando elas começarem a reclamar, quando elas começarem a fofocar, quando elas começarem a desencorajar os seus sonhos, será que não tem como você ir dar uma volta, você sair da presença delas,
sem criar caso, sem ofendê-las, você não precisa dizer, olha, tô saindo de perto de você porque você já começou a ser negativo. Não precisa criar um caso dessa maneira. Mas veja se não dá para você sutilmente ir para outro cômodo, ir dar uma volta e se afastar delas. Caso realmente não seja possível, então as dicas que eu vou te dar agora vão te ajudar. Dica número 1, mude de assunto. A pessoa começa a falar um monte de coisas negativas. Quando ela der uma pausa para respirar, mude de assunto. Isso vai fazer bem para você e isso vai fazer bem para outra pessoa também. Você também pode usar a técnica imagine que... Como aplicar essa técnica? Quando a pessoa começar a contar um quadro negativo, você diz imagine que e pinta um cenário positivo. Por exemplo, suponhamos que uma pessoa esteja te contando que os negócios dela não estão indo bem. Nessa hora você diz imagine que os seus clientes estão aumentando e eles estão muito satisfeitos com o seu produto ou serviço. Eles estão divulgando para cada vez mais pessoas e o seu faturamento está aumentando. Imagine que você está gerando muitos empregos. O que você acabou de fazer? Você plantou um pensamento positivo na cabeça da outra pessoa que, se ela cultivar, vai ficar motivada para torná-lo realidade. Quando alguém estiver reclamando, você pode dizer, mas eu também sou grato por, e dizer algo positivo, e em seguida mudar de assunto. A mesma coisa se a pessoa estiver falando mal de outros. Você diz, mas eu também sou grato por, diga características positivas das pessoas de quem se estava falando mal e mude de assunto. Em todas as técnicas, você muda de assunto de uma maneira ou de outra. Hoje, avalie os seus relacionamentos e elimine os negativos. E além de eliminar os relacionamentos negativos para que eles não prejudiquem você e a sua mudança, você precisa encontrar pessoas positivas, pessoas encorajadoras, que falam sobre ideias e oportunidades para você começar a se relacionar e a sua vida começar a prosperar.